finalmente daremos a atenção que o doguinho caramelo merece na sociedade brasileira? Os Simpsons acertaram mais uma vez na previsão do futuro? Estamos à beira de uma hiperinflação como nos anos 80? Você já deve ter sacado o assunto que vamos falar hoje, né? Seja muito bem-vindo ao Sem Economiquez. Eu me chamo Edwards e juntos vamos aprender economia de forma fácil e levemente descontraída. A temível nota de R$200. Na última semana, com toda certeza, não faltaram vídeos falando sobre essa nova nota de R$200 que foi anunciada pelo Banco Central. Mas você ainda está aqui, talvez porque você não tenha compreendido tudo que está por trás dessa nova cédula. Talvez queira uma visão sem economiquez. E aí, pegou a referência? Ou talvez você esteja aqui pela minha voz sedutora, ou para me dar uma força. A verdade é que isso não importa muito. O que importa realmente é que possamos entender alguns conceitos econômicos, de forma bem leve, para que você possa se mostrar para os seus amigos na roda de bar. Claro, assim que o Covid permitir. Para começar, não. Essa nova cédula não significa que a gente está voltando para o período de hiperinflação. Para explicar isso, a gente precisa entender como é que funciona a emissão de moeda pelo Banco Central. De forma geral, quando o Banco Central quer emitir mais dinheiro, o chamado pelos economistas expansão monetária, ele chega no computador, digita um novo valor nos passivos dele, e aí, com esse novo valor, ele chega no mercado aberto e começa a comprar os títulos que os bancos possuem. Sabe aquele tesouro direto? Algo mais ou menos parecido. Com isso, ele coloca mais dinheiro na economia como um todo. Essa compra, de forma genérica, pode ser feita através de depósitos no próprio banco, mas também pode ser feita em parte com dinheiro em cédulas, como essa nova cédula que está sendo lançada agora. Certo. Entendendo que essa nova nota não causará em si uma inflação, é importante pontuar uma informação que poucas pessoas por aí estão falando. Essa nota pode não causar uma nova inflação, mas é possível identificar com ela a consequência de uma inflação acumulada ao longo dos anos. Calma, eu vou explicar. O real brasileiro foi criado em 1994. Se a gente somasse o IPCA, sabe aquele termo que a gente viu no vídeo passado? Do ano em que ele foi criado até hoje, encontraríamos que a nota de R$100 hoje vale R$16 do que valia da época em que foi criado. Em outros termos, significa que se você chegasse no mercado em 1994 com R$16, compraria basicamente a mesma quantidade de coisas que hoje você compra com R$100. Isso é uma perda do poder de compra da moeda em 84%, em um período um pouco mais longo de 25 anos. Mas como isso é possível? O seu dinheiro perdeu valor ao longo do tempo. Apesar do termo inflação ter sido deturpado ao longo dos anos, o sentido original se referia à expansão monetária na economia, que na prática significa que mais dinheiro entrou em circulação. Apesar do Banco Central não poder sair criando dinheiro indiscriminadamente, como fazia na época da hiperinflação, com isso você já consegue entender qual foi o causador dela, né? Existe uma coisa que o governo permite que gere um aumento desse dinheiro em circulação, o chamado Sistema de Reserva Fracionário. Ele permite que André deposite R$100 no Banco A. O Banco A pode emprestar R$79 desses 100 para o Danilo. Por sua vez, o Danilo vai, pega esse dinheiro e deposita no Banco B, onde ele possui a conta. Desse dinheiro, o Banco B pode emprestar R$62,41 para outra pessoa. E aí o ciclo continua. Você deve ter percebido que o banco deixa uma parte do dinheiro em caixa, e essa parte é chamada de depósito compulsório. Ela é mais ou menos a obrigação que os bancos têm de possuir uma reserva para caso tenha alguma adversidade. Essa taxa hoje de depósito compulsório está na casa de 21%. Isso significa que o mesmo dinheiro pode ser multiplicado em até 5 vezes pelos próprios bancos. É assustador, né? Faz sentido o motivo do nosso dinheiro ter perdido tanto valor nos últimos anos, né? Agora que você entende a causa causante do problema, como dizia Roberto Campos, vamos falar das justificativas e de todos os problemas por trás da nova nota. O Banco Central irá emitir 450 milhões de cédulas. E a maior justificativa que se encontra vindo do Banco Central é o chamado entesouramento. Este termo significa que, devido à maior incerteza com relação ao futuro, mais pessoas pegaram seus dinheiros e guardaram embaixo do colchão, como uma forma de proteger. Para você ter uma ideia, o PMPP, papel moeda em poder do público, saiu da casa dos 210 bilhões de reais para chegar hoje a 270 bilhões. Isso é um aumento de quase 30% em dinheiro em espécie na mão da população.
Além de ser uma atitude comum, porque ela está acontecendo em todos os países devido à crise, une-se ao fato, grande parte das pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial não ter acesso ao sistema financeiro. Para você que está vendo esse vídeo em um computador ou um celular, talvez seja espantoso, mas no Brasil há 45 milhões de pessoas que não possuem nenhum tipo de acesso ao sistema bancário. É um número realmente impressionante e assustador, mas o ponto econômico é que existe uma demanda maior por dinheiro físico. Então, baseado em oferta e demanda, aquela regrinha básica da economia, existe uma tendência do seu dinheiro ter uma apreciação do poder de compra. E isso é conhecido como deflação. Esse termo causa calafrios na maioria dos economistas. E é nesse ponto que os economistas austríacos divergem dos economistas do chamado mainstream. Logicamente pensando, faria sentido. E seria bom até você ir ao mercado e os produtos estarem cada vez mais baratos, já que a tecnologia aumenta a produtividade da economia. Mas pela perspectiva econômica desses economistas, isso é ruim. Em outro vídeo a gente pode falar especificamente sobre esse termo. E é exatamente essa deflação que o Banco Central está tentando impedir, aumentando o dinheiro físico em circulação. Agora, se você já tem uma boa noção de economia e investimentos e ficou até aqui, primeiramente, parabéns. Agora eu tenho uma informação útil para você. Eu disse que essa nova nota em si não causa inflação. Porém, uma coisa em que muitos analistas têm se equivocado é dizendo que a inflação está extremamente controlada, sem nenhum risco e que estamos passando por um momento deflacionário. Se você viu meu último vídeo, sabe como é formado o índice de IPCA. Ele é uma média e o seu valor mensal está controlado sim. Porém, como tudo na economia, analisar algum indicador de forma isolada se torna perigoso. O que os economistas têm deixado passar é que os itens isoladamente estão com uma divergência de preço muito grande. Calma, fica tranquilo que eu vou explicar. Usemos como exemplo uma média de inflação de 5%, com apenas 2 itens, para você entender melhor. Se são 2 itens, poderia significar que cada item teve um aumento nos preços em 5%, mas também poderia ser que um teve um aumento de 10% e o outro de 0%, e mesmo assim a média se manteria em 5%. E é basicamente isso que tem acontecido com o índice IPCA, que os analistas têm deixado passar ou ainda não foi totalmente enxergado pelos grandes setores na mídia. Para você ter uma ideia, no acumulado dos últimos 12 meses, os alimentos do índice IPCA subiram 7%, mas a média continua baixa, porque outros itens como passagem aérea e combustível estão muito baixos. Mas volto a dizer, isso não tem a ver com a nova nota, mas sim com o choque de pessoas continuarem consumindo e principalmente incentivadas pelos incentivos financeiros do governo, porém a produção de muitos itens parou devido a fechamento de fábricas. E aí, entendeu sobre como a nova nota afeta a sua vida? Ficou chateado da imagem escolhida não ser o cachorrinho caramelo? Comenta aí o que você achou. Livros e artigos utilizados como fonte estarão na descrição do vídeo. Não esquece de curtir e se você gostou, compartilhe com algum amigo, assim você me ajuda a continuar fazendo mais conteúdo. Para mais conteúdo, acesse semeconomicase.com. Vejo você no próximo vídeo. E lembre-se, o objetivo de estudar economia não é adquirir um conjunto de respostas prontas para as perguntas econômicas, mas aprender a evitar ser enganado pelos economistas.